Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Que felicidade nós todos estarmos juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom nós termos uma semana onde os jovens eles podem expressar a palavra de Deus e também o que Deus tem feito na vida deles. E eu tenho certeza que esta semana será muito especial tanto para nós, quanto para todos vocês que estão nos assistindo, tanto presencialmente quanto em casa. Que Deus os abençoe e vamos conversar com Deus neste momento. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, em Tua santa e bendita presença e entregamos as nossas vidas. Que o Senhor, Pai querido, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós neste momento. Que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor venha revelar e venha nos explicar de forma clara aquilo que ainda para nós são dúvidas, são difíceis de entender. Que o Senhor esteja conosco neste momento e com todos aqueles que estão em casa. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem que nós vamos estudar nesta noite se encontra no coração do Apocalipse. Cada dia mais nós vemos que o número de pessoas que estão querendo aprender, compreender o Apocalipse tem aumentado cada vez mais. Porém, muitas pessoas, devido à linguagem cheia de símbolos e animais misteriosos do Apocalipse, acreditam ainda ser impossível compreender e entender este livro. No entanto, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única chave para nós, de fato, interpretarmos corretamente este livro. Além disso, o Apocalipse ele não é um livro que fala apenas do passado, mas também não é um livro que fala de um futuro distante, mas é um livro para os nossos dias. E vamos ver o que este livro tem para nos ensinar nesta noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Versículos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós encontramos 3 poderes malignos. E quais são esses 3 poderes? A Bíblia mesmo irá nos revelar. Vamos para Apocalipse, capítulo 12. Versículos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A palavra de Deus nos apresenta uma guerra que não foi fictícia, mas sim uma guerra verídica. Uma batalha entre Miguel, que é Cristo, e Satanás, a antiga serpente do Éden, que foi expulso do céu até a terra. E o Apocalipse nos deixa claro que ele é o dragão. Mas e os outros 2 poderes? Agora que nós desvendamos o que é o dragão, quais são os outros 2 poderes? Vamos para Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2. Vi emergir do mar
uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Parece cena de filme de ficção, não é mesmo? Um animal desse? Porém, não é fantasia. É um drama da vida real. Mas para que possamos corretamente analisarmos este animal, nós precisamos permitir que a Bíblia possa se interpretar. Vamos para Daniel, capítulo 7. Capítulo 7, versículos 1 a 7. Neste capítulo, nós encontraremos 4 animais estranhos que submergiram do mar. Vamos lá. 7, versículos 1 a 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. São esses animais. Daniel, depois de ver esta visão, ele ficou perturbado, encabulado e muito confuso. Porém, Deus mostrou a Daniel, no versículo 17, o significado destes animais. Vamos lá para o versículo 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra. Então, nós podemos concluir a partir daqui que bestas ou animais misteriosos significam poderes políticos, reinos. E se formos para a história, vamos compreender e descobrir que estes 4 animais de Daniel 7 representavam 4 reinos que realmente existiram. O primeiro, o leão, ele representava a Babilônia. O segundo, a Medo-Pérsia, o urso. O terceiro, com as 4 cabeças, a Grécia. E o último, o mais espantoso, Roma. Que interessante. Esses animais, eles emergiram da água, do mar, da mesma forma que a besta do Apocalipse. Mas o que significa o mar? Vamos para Apocalipse, capítulo 17. O capítulo 17 de Apocalipse, ele é um capítulo que ele amplia o capítulo 13. Nós vamos
ter nele muitas respostas. Capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, nós podemos concluir que tanto aqueles 4 animais de Daniel 7, quanto esta besta do Apocalipse 13, eles emergiram de um local povoado, um local densamente cheio de pessoas. Mas o que significa os 10 chifres? Vamos para Apocalipse, ainda neste capítulo, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Se nós formos para a história, nós vamos encontrar um único império que perdeu o seu poder através de 10 reinos e 10 tribos bárbaras. E este único império foi o Império Romano. Então, a partir de tudo isso, nós podemos concluir que a profecia está falando do Império Romano. Porém, ainda falta mais um detalhe. A besta que nós vimos em Apocalipse 13 ainda tinha 7 cabeças. E qual é o significado dessas 7 cabeças? Vamos para o mesmo capítulo, mas os versículos 9 a 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, 7 montes são 7 reis. Muitos estudiosos do Apocalipse, eles têm a plena certeza que estes 7 reis são, em primeiro lugar, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Vamos voltar para Apocalipse 13. Então, nós podemos concluir que a besta que emerge do mar é a Roma Imperial. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que estes impérios, estes reinos, também, assim como a Roma Imperial, ela perseguia os cristãos desde sempre, da mesma forma que estes reinos. Só que aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, diz que 5 deles caíram. Se nós voltarmos aqui em Apocalipse 17, fala que 5 caíram. Quer dizer que Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia caíram. Mas um ainda existia. Porém, na época em que João estava escrevendo o Apocalipse, era o final do 1º século. E o império que ainda dominava naquele tempo era o Império Romano. Então, nós podemos concluir que, na sua época, o império que estava naquele momento era o Império Romano. Mas a palavra de Deus ainda fala que um haveria de chegar. E veio mesmo, que foi Roma Papal. Roma Papal chegou no século VI, muito tempo depois que João escreveu o Apocalipse. Mas, por que nós vamos até Daniel 7 para comparar aqueles animais misteriosos com a besta do Apocalipse? O que tem a ver a Roma Imperial e a Roma Papal com os animais de Daniel 7? Vamos lá. Babilônia. De Babilônia, Roma copiou a pretensão, o orgulho, o pecado e a transgressão à lei de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías capítulo 14, versículos 10 a 14, para nós realmente provarmos.
Vamos lá. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós. Deixa eu ver. 10 a 14, está certo. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, está fraco? E é semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti. Uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Vamos ler também, eu gostaria muito, João 10:33. Aqui fala que ela transgride a lei, mas na palavra de Deus diz que foi dado para ela uma fala de blasfêmias. Então vamos abrir a Bíblia em João 10:33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui no versículo 30, Jesus tinha falado que ele era Deus, que ele e o Pai eram um. E os judeus queriam apedrejá-lo. Mas ele perguntou, mas eu não fiz boa obra, por que vocês querem me apedrejar? Então eles responderam, mas não é por causa da sua boa obra, mas é porque você está fazendo de você mesmo Deus. Então, Roma copiou isso de Babilônia, o fato de fazer-se Deus. E isso, na palavra de Deus, significa blasfêmia. Vamos lá. Medo-Persa. De Medo-Persa, Roma copiou o culto de adoração do dia do sol, o domingo. O imperador Constantino decretou o repouso aos domingos em 3 de março de 321 d.C. Grécia. Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. Da mesma forma que hoje Roma tem muitos santos, a Grécia também tinha muitas imagens, muitos santos para cada dia, para cada estrela, sol e etc. Além disso, na palavra de Deus, no Apocalipse 13, também fala sobre outra besta, uma segunda besta. Porém, esta é diferente. Vamos novamente em Apocalipse capítulo 13. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A diferença dessa besta, a primeira, é que ela não emerge do mar, ela emerge da terra. E a terra é o contrário do mar. Então, se a primeira besta emergiu do mar, e o mar significava povos, línguas, nações, multidão, e se a terra é o contrário do mar e das águas, quer dizer que terra, na profecia, significa deserto. Então, esta besta, este poder que nós já sabemos que significa reino, ou um poder político, ele surgiu de um local densamente despovoado. Não tinha muitos povos. Muitos historiadores e estudiosos do Apocalipse, eles têm plena certeza que esta besta é os Estados Unidos. Vamos ver se encaixa. Na Idade Média, de acordo com a história, havia uma perseguição e os cristãos estavam sendo martirizados. Então, a maioria deles estavam fugindo para o norte da Europa. Então, eles atravessaram o Atlântico, chegaram nas praias norte-americanas.
Eles chegaram nas praias norte-americanas numa quinta-feira do mês de novembro do ano de 1620. E este dia, neste mês, nos Estados Unidos, é o dia de ação de graças. Eles dão graças nestes dias pelos pais peregrinos terem chegado ao Novo Mundo. Esta palavra todos conhecem, Novo Mundo, nós escutamos muito. E então, se encaixa perfeitamente na profecia. Os Estados Unidos foi colonizado em um local praticamente deserto, não havia povos algum ali. E eles são uma nação, uma grande nação protestante. Mas aqui na palavra de Deus fala 2 chifres. 2 chifres. O que significa esses 2 chifres? A Constituição americana tem um ideal. Este ideal, um país sem rei, uma igreja sem papa. Desde cedo, eles desejavam um país, um Estado democrático, da forma que a igreja e o Estado estivessem totalmente separados. Então, na profecia, o poder político, o poder civil ali no caso, não teria nenhuma mistura com o poder religioso. Então, isso se aplica aos 2 chifres. Mas a palavra de Deus fala que teria aparência de cordeiro, porém falaria como dragão. Ou seja, agiria de uma forma branda, sobre os princípios da reforma protestante, mas aos poucos deixaria os seus princípios cristãos e ideais cristãos. Vamos para o versículo 12, de Apocalipse 13 mesmo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. De acordo com aqui, assim que a ferida for curada, então os Estados Unidos levará todas as pessoas a adorar o papado, que é a primeira besta que emerge do mar. Então, a segunda besta levará todas as pessoas a adorar a primeira besta. Tudo gira em torno de adoração. Mas eu gostaria de ler o versículo 14 com vocês. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dando executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. A imagem, ela é a cópia da original. E aqui na profecia, a imagem, ela se refere aos 12 séculos de perseguição. Então, isso quer dizer que aquele tempo de repressão da Idade Média voltaria, mas não seria mais causado especificamente pela primeira besta, mas sim pela segunda besta, que é os Estados Unidos. Nós muitas vezes pensamos que, por agora, em relação às notícias que nós vemos na televisão, no rádio, computador, telefone, que os Estados Unidos têm pouquíssimo tempo de relação com o papado. Mas, se a gente for fazer uma pesquisa, há muitos anos que os Estados Unidos têm relações diplomáticas com o Vaticano, até a atualidade. Porém, nós sabemos que não prevalecerão as coisas terríveis do mal. E a partir disso, nós concluímos que os 3 poderes são Satanás, a besta e o protestantismo apostatado, que é os Estados Unidos. E essa falsa trindade, estes 3 poderes malignos, eles farão de tudo para atacar principalmente a lei de Deus, os 10 mandamentos.
Eu gostaria de ler agora os versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando a Bíblia fala sobre mão, o símbolo é trabalho. Quando ela fala sobre mente, fronte, o símbolo é consciência. Há uma marca da besta. Porém, como muitos falam por aí, a marca da besta ela não é um chip ou um código de barras. Mas o que então a marca da besta é? Em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, está escrito: E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, se o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado, o sétimo dia do Senhor, a marca da besta será, historicamente, aquilo que será colocado no lugar do sábado, o domingo. Quando nós analisamos cuidadosamente as notícias, os sinais que estão ao nosso redor, nós podemos ver que há uma grande movimentação em prol da santidade do domingo. Porém, isso ainda não é nada, ainda aumentará fortemente. Pois estes três poderes malignos se propuseram a atacar fortemente e de frente, principalmente, o quarto mandamento. Se nós formos analisar os 10 mandamentos de Êxodo 20, os 4 primeiros se tratam do nosso relacionamento com Deus. Os próximos 6 mandamentos se tratam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Vamos lá, em Êxodo capítulo 20. (2 a 17). Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Satanás, ele está arregimentando as suas tropas, o seu exército, para atacar de frente e fragmentar a nossa adoração e o nosso amor a Deus. E, queridos irmãos e querido jovem, está chegando um tempo, e ele está muito próximo, nós podemos perceber isso, que o mundo será dividido em 2 grupos. E as leis governamentais serão para que haja um dia de descanso.
por causa da natureza que necessita, a família que precisa de um dia de descanso e tudo aquilo que Deus idealizou para o 7º dia do Senhor, o santo sábado, será passado para o primeiro dia da semana, o domingo. E nós precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha hoje. Adorar a Deus, aquele que entregou o seu único filho para morrer por toda a humanidade, sem nos abandonar, mas lutando por cada um de nós e nos concedendo a salvação, ou para adorar falsas leis. O Espírito Santo, mais uma vez, está chamando eu e você, pessoas que leem a palavra de Deus, que conseguem até mesmo explicar, tirar dúvidas, e até mesmo você que está vendo esse vídeo apenas por ver. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para fazermos a nossa escolha, tomarmos a nossa decisão neste momento. O Senhor, o nosso Pai Celeste, Ele nos deu a palavra de Deus para que por meio da verdade nós pudéssemos ser libertos e ter vida em abundância. Logo, logo, Cristo voltará e o céu inteiro espera para ver o grande conflito terminar e Jesus Cristo voltar aqui nesta terra e nos tomar com total propriedade. O desejo do Senhor neste momento é ter os seus filhos com Ele para a eternidade. Que o nosso desejo hoje seja ser corajosos, fortes, que possamos realmente olhar para a palavra de Deus e ter interesse, vontade de decifrar o Apocalipse, que por incrível que pareça, é tão complexo, mas tão revelador. Que possamos cada dia mais nos entregarmos completamente a Deus em nossas orações, em todos os momentos, de coração, espírito e alma, porque Ele voltará para nos buscar e o meu desejo é que nós estejamos juntos, vendo aquela manchinha no céu vir se aumentando e vendo Cristo nas nuvens dos céus. As meninas vão cantar uma música agora e se você sentir o Espírito Santo trabalhando no seu coração, fiquem de pé, que eu gostaria muito de orar por você. És tu, meu Rei, meu Deus de amor. Caímos sim nas garras do mal, tudo se tornou escuridão. Não me abandonaste, lutaria por mim. Minha vida resgata, sim, mais uma vez, pois teu amor nunca se rende. Tua luz brilha na escuridão, a tormenta atravessa, tua voz a detém e resgata do mal, pois teu amor nunca se rende. Tua
na escuridão. A tormenta atravessa, tua voz a detém e resgata do mal. Criador do universo és tu, meu rei, meu Deus de amor. Caímos sim nas garras do mal, tudo se tornou escuridão. Não me abandonaste, lutaria por mim. Minha vida resgata, sim, mais uma vez, pois teu amor nunca se rende. Tua luz brilha na escuridão. A tormenta atravessa, tua voz a detém e resgata do mal. Pois teu amor nunca se rende. Tua luz brilha na escuridão. A tormenta atravessa, tua voz a detém e resgata do mal. Cristo veio e derramou seu sangue lá na cruz para salvar-nos. O resgate ele pagou, não se importou sofrer, morrer, para que eu pudesse viver. Pois teu amor nunca se rende, tua luz brilha na escuridão. Pois teu amor nunca se rende, tua luz brilha na escuridão. A tormenta atravessa, tua voz a detém e resgata do mal. Resgate de amor, resgate de amor, resgate de amor. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Senhor, nós não somos dignos de pedir, mas o Senhor conhece o nosso coração, Pai querido. Estamos todos aqui de pé, porque nós queremos receber o Teu Santo Espírito. Nós tomamos uma decisão, Senhor, de estudar cada vez mais a Tua Palavra, de sermos pessoas corajosas, pessoas fortes, mas fortes no Teu Santo Espírito. Fortes porque temos o Senhor e a Tua santa e bendita palavra e o Espírito de profecia como o nosso escudo. E sabemos, Pai querido, que as Suas promessas jamais falharam e jamais falharão. Que o Senhor a cada instante estará ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando perseverança, pois é disto que nós precisamos aqui. Nós estamos num mundo que já está chegando na sua validade, onde as coisas, as profecias já estão se cumprindo e tudo está acontecendo de uma forma rápida. Que o Senhor nos faça, Pai querido, ter consciência do tempo no qual nós estamos, ter consciência dos três poderes que estão juntos tentando destruir a Tua lei e juntos estão tentando nos levar. Que o Senhor não permita, Pai querido, que Satanás tenha poder sobre nós. Que o Senhor nos revista com a couraça da justiça, que possamos ser em Ti mais que vencedores, que possamos olhar para este livro que está em nossas mãos, esta carta de amor, e possamos, com Teu Santo Espírito em nós, possamos lê-lo de forma a compreender cada palavra, até mesmo o Apocalipse. Que o Senhor esteja com cada família aqui representada, cada família que está nos assistindo e aqueles ainda que nos assistirão. Não merecemos, Pai querido, mas sabemos que o Senhor é perfeito e usa pessoas imperfeitas para a sua glória.
Nós estamos aqui, abertos para receber o Teu Santo Espírito e para sermos usados na Tua missão. Que o Senhor e o Teu Santo Espírito se apodere de fato de todos nós e que possamos todos juntos irmos rápido para a nova Canaã celestial que sabemos que está perto. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, não porque em nós haja mérito algum, mas pelo Teu Filho amado, Cristo Jesus, que morreu na cruz nos dando a salvação. Amém.